Então, por que não cumprimos as metas? Infelizmente, para nós existe uma lacuna tão grande entre a intenção e a ação, que é o que eu acabei de falar, né? Muitas de nossas boas intenções caem no esquecimento. Cai no esquecimento, a gente vai dando desculpa, vai procrastinando, por vários motivos, né? A gente vai empurrando mesmo e aí elas vão sendo esquecidas. Por que tantas pessoas bagunçam o estabelecimento de metas? E sugerir maneira mais simples de fazer o estabelecimento de metas corretamente é a nossa proposta aqui. E quanto mais simples, mais fácil essas metas de serem cumpridas. Então, a gente vai falar sobre isso agora. A questão primordial, muitas vezes, do cumprimento de metas é porque a gente complica o funcionamento do estabelecer até o cumprir. Então, se nós conseguirmos tornar a idealização das metas simples e o seu cumprimento também simples, é capaz que a gente tenha um êxito maior. E não ficar deixando essas metas ao longo do caminho. Então, vamos lá. Existem várias opções de metodologias que eu poderia trazer para que vocês tomassem conhecimento. Muitos de vocês conhecem outros tipos de metodologia. Eu trouxe uma metodologia bem simples, que foi idealizada, que se chama SMART. É uma palavra em inglês que ela própria já traz um contexto de ser, ela própria, num sentido pleno. Smart significa inteligente. Então, significa mais ou menos assim: para o cumprimento de meta, para o estabelecimento e cumprimento de metas, é importante que a gente pense de forma inteligente. E pensar de forma inteligente, muitas vezes as pessoas acham justamente isso, que precisa trazer uma coisa complexa. E colocar a coisa de uma forma simples também é uma forma inteligente. Então, essa metodologia é muito simples, tem alguns critérios que a gente pode pensar para cumprir, e a gente vai tratar cada um individualmente. Então, as metas SMART são uma ferramenta para definição de metas inteligentes. Segundo esse método, para ser eficaz, uma meta deve apresentar 5 critérios. Então, vamos lá. Então, o idealizador ele fez um acrônico com a palavra, né, as primeiras letras, e ficou bem inteligente mesmo. Por si só, já é uma metodologia inteligente. Então, ela precisa cumprir 5 critérios: ser específica, ser mensurável, ser atingível, ser relevante e ser temporal. Então, o estabelecimento de qualquer meta na vida do seu filho, a gente pode começar a pensar nesses 5 primeiros critérios. Para um exercício, quem sabe lá na frente a gente apresente uma outra metodologia de estabelecimento e cumprimento de metas, ou até vocês já tenham, né? Mas nós trouxemos essa porque pensamos numa maneira bem simples. Então, antes de apresentar cada ponto desse, o específico, mensurável, atingível, relevante e o temporal, eu queria só fazer algumas colocações, algumas pontuações. É importante que os pais auxiliem os filhos na elaboração de um plano de metas, ou seja, isso vai ser uma parceria, né? Vocês vão estabelecer junto com os filhos de vocês. É interessante que estejam atentos 100% ao processo do cumprimento das metas, porém com supervisão e intervenção mínima, já que buscamos a autonomia do filho. Claro que isso a gente vai respeitar a idade de cada filho. Quanto menor a criança, mais necessário a intervenção, o pai está ali, a mãe está ali, né, com ele nessa parceria, com mais presença. Então é importante os níveis atuais de desempenho do filho, como eu acabei de dizer. É sempre bom falar que os objetivos dos atletas mais jovens podem ser simplesmente se divertir, fazer amigos ou aprender a correr mais rápido. À medida que crescem, as metas podem ser mais específicas e mais focadas em melhorar o desempenho. Quando o futebol se torna uma referência de estresse, pressão, com metas irrealistas fora da sua idade e desejo, isso geralmente cria aversão ao esporte e, em muitos casos, fará com que a criança perca totalmente o interesse e acabe desistindo de praticar.
é uma boa ideia ficar atento em como a escola de futebol é dirigida e ter certeza de que seu filho está se divertindo quando participa do jogo. Então, é bom pensar sobre essas coisas antes de estabelecer um plano de metas. Esses itens nós falamos no conteúdo de motivação. Inclusive, vocês podem acessar em diversas plataformas. Por exemplo, nós temos esses conteúdos que nós apresentamos, não só no YouTube, nós disponibilizamos muitas vezes ele também no Instagram, né, no IGTV. Nós temos o podcast, né, no Spotify. Nós temos também ele escrito no nosso blog e temos também no Facebook. Então, vocês podem retomar essa questão de motivação, onde nós abordamos alguns aspectos aqui, ok?